Hoje nós vamos falar desse óleo e nós vamos falar desse óleo aqui também, ó, do Salubelle. Hoje nós vamos falar desses dois óleos aqui. O Salubelle já tá acabando. Já chegou outro, mas tô esperando acabar esse. E a doTERRA tá com uma mega promoção esse mês. Todos nós sabemos, né? Do nosso Salubelle. Não é só para quem entra esse mês. Gente, esse óleo aqui é um óleo que ele custa mais de R$600. Ele tem vários óleos aqui dentro, inclusive olíbano. Opa, tem gerânio também, mas ó, inclusive olíbano. Ele é um blend de altíssima vibração. Ele tem Sempre Viva, que é um óleo para pele, mas é um óleo de dores emocionais terríveis. Quando você sente uma dor de luto, esse óleo tem dentro do Deep Blue, é ele que trata essas dores emocionais que a gente tem, como fibromialgia, dores mais crônicas, dores relacionadas às dores da alma, né? Aqui dentro também tem rosa, que é o óleo de mais alta vibração e que cura e que transforma. Gente, eu tenho rosa aqui também, calma. Socorro. Aonde você está, meu rosa? Aqui. Ó, chega a tá até... Teve uma promoção da doTERRA, gente, esse aqui é meu primeiro rosa. Eu nunca joguei o vidrinho fora, ainda tem um restinho, purinho. Mas aqui dentro tem rosa também. E esse blend da doTERRA, ele foi feito para ser um blend anti-ruga, anti-idade, né, como a gente chama. E ele é feito para rugas, para rejuvenescimento, mas só que ele tem um nível muito alto de vibração. E quando a gente está falando de óleos e da parte vibracional dos óleos, a gente precisa entender que cada óleo essencial ele tem uma determinada vibração. E quanto mais alta a vibração do óleo, mais ele cura. E essas vibrações, nós somos seres de vibração também. Às vezes as pessoas acham que é algo místico. E não, nós estamos falando a respeito de algo que é natureza, né? Já vem diluído? Não. Lindona? Uma boa pergunta aqui, ó. O Ana pergunta ali, já vem diluído? Não, ele vem purinho aqui dentro, com todos os óleos. Tanto é que quando a gente ganha esse Salubelle aqui, a gente faz como se fosse uma divisão dele, tá? Você pode dividir ele em eu deixo ele bem fortinho, tá? Então você pode dividir ele em 3 vidrinhos e completar com óleo de coco, vidrinhos de 15 ml, para que você tenha mais, né? E depois você também pode colocar nos rolãozinhos e espalhar pela casa. Mas eu usei o meu puro e eu usei o meu não só para a parte da pele, né? Eu tenho que confessar para vocês que eu uso o óleo essencial mais por causa das questões emocionais e muito mais pelas questões relacionadas à saúde e estímulo dos meridianos do que necessariamente pela beleza em si, apesar que eles trazem, né, juventude. A gente tem testemunhos de muito impacto com o Salubelle, inclusive de você fazer foto e ver a diferença de manchas no rosto, né, de tudo, né? Mas é interessante porque o Salubelle, quando ele saiu, a gente usava muito e a gente tem muito testemunho. Testemunho de pele, testemunho de manchas, testemunho inclusive de visão. Porque eu indiquei muito esse óleo aqui para você massagear em volta do olho. Eu sei que as pessoas massageiam por causa das rugas, e realmente ele diminui muito esses bolsões, essas rugas que a gente tem, né? Que é justamente essa parte da face. Mas quando eu comecei a falar do Salubelle nas redes sociais e explicar para vocês, é muito importante você entender que o nosso rosto, ele tem pontos, assim como os nossos pés. Quando a gente faz massagem de reflexologia, nós pegamos pontos dos nossos órgãos. Então a gente pega ali rim, você pega pulmão do seu filho, você vai pegar ali a parte cerebral dele, a parte digestiva do seu filho. Então quando a gente massageia um óleo essencial na sola do pé, e eu gosto, quando eu vou massagear na sola do pé, eu sempre massageio as primeiras gotas puro. Depois eu selo com óleo de coco. Então se eu tô usando, às vezes com uma febre alta do meu filho, eu pego a lavanda, uma gotinha de lavanda, uma gotinha de pepper e massageio na sola do pé dele purinho e depois eu selo depois com o óleo de coco. Por que eu faço isso? Para que a penetração seja mais rápida, para que a ação seja mais rápida, para que eu tenha um impacto maior. E quando a gente está na sola do pé, a gente geralmente tem poros mais abertos, né? Ali a gente tem uma concentração maior e muito mais eficaz quando a gente está utilizando os óleos essenciais para uma emergência. Só que nós temos isso na sola do pé, nós temos isso nas mãos, por isso que nós temos o Aroma Touch, por isso que a gente faz a massagem do Aroma Touch, nós fazemos nos pés, nós fazemos nas mãos, nós fazemos na orelha, porque a orelha, se você olhar a sua orelha, é um bebezinho, é um fetinho, aqui tá a cabecinha,
né? A gente tá pegando todo o corpo interno, nós pegamos todos os órgãos internos dos nossos filhos quando a gente tá fazendo aurículo com óleo essencial. Quando usa aurículo com óleo essencial, você não vai precisar das agulhas, mas você pode utilizar os óleos essenciais fazendo pequenas massagens. Que nem quando a gente utiliza. Gente, você pode utilizar inclusive o Salubelle na orelha, tá? Eu amo ele de paixão para crises. E você pode massagear, pega ele, abre ele, passa na pontinha da orelha do seu filho e faz massagem. Vanessa, eu não tenho Salubelle ainda, mas você pode pegar lavanda, Balance. O Balance é incrível. Para dormir, eu tenho feito bastante terapia com as mães, ensinado elas a conversar com o filho quando ele começa a dormir, né? Quebrar de crenças, paradigmas, fazer esse trabalho terapêutico do ventre, né? Essas questões mais voltadas para traumas emocionais. Então você vai pegar um pouquinho do Balance. Eu amo Salubelle, mas se você não tem ainda, vai chegar o teu Salubelle, né? Você vai ganhar do Terra, fazendo 200 pontos de ativo ou de cadastros novos. Esse mês você ganha o Salubelle aqui no Brasil. Você vai massagear na pontinha da sua orelha. A Europa esse mês tá ganhando Balance e laranja. Você também pode pegar o Balance, você massageia na pontinha aqui a área cerebral do seu filho. Então você massageando essa região, você está acalmando ele, aterrando a área cerebral. Quando eu uso o Salubelle na ponta da orelha do meu filho à noite para dormir, eu estou trabalhando toda essa área também, essa área que também está voltada para um aterramento mental. Acalmar a mente dele, trabalhar o aterramento, acalmar os pensamentos recorrentes, ter uma noite de sono reparador. Você entende que tudo tem a ver com esses pontos que Deus deixa, traços de cura, né? A gente sabe que também tem esses pontos nos braços. E é por isso que às vezes você está sentindo muita dor nos braços. Os braços também estão revelando uma dor emocional, alguma coisa está acontecendo com você. Eu amo quando eu tenho, assim, momentos, dor no braço, dor no corpo. Eu pego o Balance, né? Que também é um óleo para massagem. Pego um pouquinho de óleo de coco e massageio os braços do meu filho. Largar, deixar ir qualquer trauma, a sensação de peso nos braços tem a ver com o que você está carregando do teu passado ou de ancestralidade, o que você está carregando que você precisa deixar ir. E depois você faz movimentos com os braços, jogando para a terra isso, deixando isso livrar você. Coluna, cada ponto da coluna tem a ver com o emocional. A gente pode falar disso um outro dia, né? Mas eu amo pontos assim. Então você vai utilizar os óleos essenciais na sola do pé, que tem ali seu rim, né? Mas nas mãos, então quando você vê o Aromatouch, você vai ver que o Aromatouch, ele trabalha aurículo, ele vai massagear e você faz pequenos movimentos assim no seu filho, né? Mas você pode utilizar o Salubelle que você vai ganhar. Eu sei que esse óleo é caro, eu sei que as mulheres vão querer usar muito na pele. Mas reserva, você vai dividir o vidrinho em 3, certo? Reserva um vidrinho desse para massagear a saúde do seu filho imunológica e trabalhar a nível celular no seu filho. Então você vai fazer pequenas massagens, assim ó, na orelha dele, ativando, como a gente faz realmente no Aromatouch, certo? Eu quero que você também massageie a coluna do seu filho com Salubelle. Você vai pegar ele toda noite e massageie a coluna, pega os meridianos. Seu marido, você tem doença autoimune, qualquer imunidade, tá com a imunidade muito baixa, tá precisando de uma revitalidade. Nós estamos falando de um blend que tem uma altíssima vibração. Nós somos seres de vibração. Tanto é que quando você está doente, quando baixa a tua imunidade vibracional, ou você comeu alguma comida impura também, ou mesmo você precisa aumentar essa vibração. E é interessante porque quando a gente chega ali em 40, nossa medição de vibração, 40 Hz, né? Você vai ver que a partir daí você começa a ter, despertar células cancerígenas. Sabia que é porque você baixou essa vibração e as emoções, elas também baixam nossa vibração. Por isso que traumas, você carregar mágoas, às vezes alguém te feriu, né? Importante se livrar disso, para que isso não acarrete uma baixa vibração, porque todos nós temos células, né, danificadas, digamos assim. E é interessante porque conforme essa vibração nossa baixa, essas células começam a ter mais dificuldade nessa reprodução de uma forma natural. Nossa oxidação fica maior e todo esse distúrbio no seu corpo, tentando falar aqui de um jeito que não pareça difícil e não quero mesmo. Você precisa entender que assim, ó, essa vibração até com que você comer coisas mortas baixa a sua vibração. Quando você termina de comer, inclusive você sempre devia usar o Zengest. Sempre. Uma gotinha. Ou você massageia a barriga, ou você pinga uma gotinha de Zengest embaixo da língua.
O Zengesh é um digestivo, ele aumenta essa digestão, trabalha o seu organismo e ele vai fazer com que esse fogo digestivo aumente, para que você tenha clareza mental, para que você tenha uma digestão, uma nutrição maior. Se você tem uma criança, você pode massagear na barriguinha dele, tá? Isso aqui é como se fosse como os chineses fazem, aquele chazinho quentinho, um chá digestivo, né? Nesse caso aqui é o óleo essencial 70 vezes mais forte do que o chá. Por quê? Porque é natural a gente comer coisas que às vezes, né, não condiz com a nossa disposição, inclusive energética. E é natural você ter aquela baixa, inclusive de energia física. E nesse momento, tudo que você fizer para aumentar esse fluido, ele é poderosíssimo. Você não vai ter barriga, não vai ter gases, claro. Evitar líquidos com alimentação, né? Você precisa evitar. Tudo que é frio com alimento também não é bom na hora do almoço. Porque ali nós estamos falando de fogueira. Então nós estamos falando de energia. E essa energia, ela é poderosíssima para cura. Se você entender que você só tem candidíase se você baixar para 52 de Hz. Você é um ser de energia. Então é importante entender que você é um ser de energia. Eu comecei a ficar muito preocupado, comecei a ficar magoado, o que está acontecendo comigo na área emocional? Essa energia está baixando, começo a pegar gripes, começo a pegar candidíase com 52, vai baixando 40, começa a despertar células cancerígenas. Quando você chega em 25, já é a medição da morte. Por isso que eles fazem aquelas medições, quando você está na UTI, eles medem você para ver o nível vibracional que você está. E assim, olha, gente, agora, então, eu preciso que você entenda que os óleos essenciais, eles também têm frequências. E essas frequências podem aumentar a sua frequência. E além dele trabalhar esse teu emocional, ele também tem uma frequência e que pode aumentar a sua. Você já pensou nisso? Por que a natureza, por que andar descalço de um filho você cura um filho? Por que a natureza cura tanto? Abraçar a árvore não é coisa à toa, não. Você tocar numa folha, tocar na natureza, ela tem uma vibração de cura. O óleo essencial, por ser o sangue da planta, e aqui nós estamos falando de um dos blends com maior vibração da doTERRA, foi colocado aqui todos os óleos mais caros. O óleo, quanto mais vibração ele tem, mais caro ele é. São óleos de poder, eles têm uma quantidade de compostos químicos poderosíssimos para toda a estrutura do seu corpo. Todos os seus órgãos são beneficiados com Salubelli. Aí a gente pensa nas rugas, mas eu quero que você vá além. Eu quero que você olhe o Salubelli da forma como eu vejo ele para minha família. Eu vejo ele como uma manutenção a nível celular, como usar por 7 anos para uma melhora a nível inclusive de DNA. Curar traumas poderosíssimos. Você não devia ficar sem esse óleo. Esse aqui é o meu 8º vidro. Gente, e eu faço diluições nele, inclusive em vidros assim, com geran, com jasmim, com rosa. Eu potencializo ele e utilizo na coluna dos meus filhos, da minha família. Você também pode colocar no difusor, se você estiver muito mal. Mas eu quero que você pense em um óleo que tem todos os óleos mais caros do mundo. Rosa, o óleo mais caro do mundo, a maior vibração na aromaterapia. Aqui dentro tem jasmim, óleo de altíssima vibração. Sempre Viva, que é um óleo que eu vivo falando pra vocês. E que assim, é um óleo, esse óleo aqui, gente, ele em todos os cosméticos de alto poder, de cicatrização, ferida, cicatriz, é ele. Ele não só isso. Todos os óleos que são anti-ruga, importado, que você vai ver atrás no rótulo escrito assim, ó, Elixir, Christman. É assim que vai estar escrito, porque tem esse óleo essencial. É tão poderoso isso, que aqui dentro tem regenerador celular, olíbano, tem rosa. Então eu preciso que você entenda a necessidade desse blend. A doTERRA tá dando de presente. Então, na compra de um kit de 200 pontos, aquele kit que vem o difusor, você ganha ele. Se você fizer colocar mais um óleo de coco, você ainda ganha camomila romana, que é um dos óleos que casa muito com ele, que eu já falei aqui, né? É o óleo da luz. É o óleo da luz para crianças do autismo. Você não tem noção do que é camomila romana, tá? Mas eu quero que você pense com carinho e fazer o teu ativo de 200 pontos, uma compra única tem que ser, você também ganha o Salubelli. Vale super a pena. Depois, Vanessa, eu fiz meu ativo com Salubelli, com um kit.
fraciona o teu kit, ok? Fraciona teu kit e venda ele separado para a família. Fica com o difusor e fica com o Salubelle para você. É isso que eu faço. Né? Às vezes tem alguém da família, eu quero um óleo aí, a pronta entrega. Pronto, tá resolvido. Ou pega os mais que saem mais, né? Pega 200 pontos ali de peppermint, lavanda, gente, peppermint, lavanda, Zengest e Balance pra mim. Assim, são óleos poderosíssimos, facinho, né? Tá? Salubelle, ele é o óleo da percepção espiritual. Ele é um óleo, gente, aqui dentro tem frankincense, sândalo, lavanda, mirra, elixir, rosa. Ok? Óleo de altíssima vibração. Ele trabalha esperança, transformação, fé, confiança no divino, graça, quietude. Ele vai muito bem com camomila e ele vai super bem. Outros óleos que você pode estar utilizando com ele, além da camomila, potencializar ele com jasmim. Tá aqui um óleo. E agora eu quero te dizer assim, ó, coluna toda noite. Na sua face também, mas eu quero que você pense na sua face como pontos. Então, área intestinal, tem muito sinal nessa região. Tá remoendo demais, emoções estagnadas. Você vai utilizar o Salubelle nessa região. No seu olho, eu quero que você massageie toda noite em volta do olho. Para tirar desparasitação nos olhos também. E trabalhar toda essa parte aqui, ó, do sistema hormonal. Porque aqui significa seus hormônios, né? Parte metabólica, hormonal, ele está aqui. E você vai massagear nessa região, estimulando seus rins. Aqui são seus rins, todos esses bolsões, certo? Quando você utilizar o Salubelle, saiba que você também está trabalhando aqui, ó, toda a parte sua, também voltada para órgãos como o ovário, né? Toda a parte de trompas está aqui na mulher. Toda essa região aqui, ó, inclusive do homem, né? A parte genital tá nessa região. Quando você estiver usando o Salubelle, eu quero que você pense, não é sobre rugas somente. Eu tô fazendo um estímulo em pontos que tem a ver com áreas relacionadas aos meus órgãos. É isso que eu quero que você pense, certo? Cólon aqui, você vai utilizar muito, porque aqui nem tem cirurgia plástica, né? Pra não deixar ter ruga. E massageie o seu timo nessa região aqui com o Salubelle, certo? Não deixe pra última hora, não perde seu Salubelle. Faça teus 200 pontos antes do dia 28, né? Até dia 26, corre pra você não perder teu Salubelle.